Como estudante de Relações Internacionais, eu sempre quis visitar Auschwitz. Então, quando eu comecei a planejar minha viagem para a Polônia, lá era um lugar que eu não poderia deixar de visitar. E eu já começo dizendo que esse foi um dos lugares mais difíceis que eu já visitei. E olha que esse nem foi o primeiro campo de concentração que eu fui, mas nada te prepara para isso aqui. Eu optei por fazer um tour guiado, saindo de Cracóvia num bate-volta. Então nós acordamos cedinho numa manhã que batia -4 graus. A neve também já começava a cair na janela. E aí seguimos para o ponto de encontro, para ir para o campo. Eu já começo dizendo que esse lugar foi preservado justamente com o intuito da gente nunca esquecer o que aconteceu aqui. Aqueles que não lembram do passado estão condenados a repeti-lo. Essa é a mensagem que foi passada durante todo o percurso de forma muito respeitosa. Então nos encontramos com um grupo que também ia fazer esse tour e embarcamos no ônibus numa viagem que demora mais ou menos 2 horas. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que a gente viu durante esse tour. Então se você pensa em visitar Auschwitz e quer saber o que esperar, esse vídeo é para você. E se você tem curiosidade para saber como que é, esse vídeo também vai servir para você. E por incrível que pareça, uma das coisas que me chocou mais quando eu cheguei lá era ver o número de pessoas que tinha para fazer essa visita. A gente tá numa baixa temporada, neve caindo, temperaturas negativas, mas mesmo assim tinha uma fila gigantesca de pessoas para visitar o campo. Qual seria a motivação de todas essas pessoas? Hoje a gente vai fazer o tour de Auschwitz, que é um dos mais famosos aqui da Polônia, que foi o maior campo de concentração de extermínio que já existiu e fica próximo de Cracóvia. Para chegar até aqui, você tem algumas maneiras, você pode vir de conta própria, mas eles não recomendam porque aqui você vai chegar e você não vai entender nada do que você está vendo. Então o ideal é você fazer um tour fechado e aí lá de Cracóvia você pega o ônibus, 1h30 depois você chega aqui. E aqui na verdade são 2 lugares que a gente visita. Primeiro o museu, que fica em Auschwitz, e depois uma outra parte que é realmente o campo, e aí tá tudo incluso nesse tour. Aí várias empresas oferecem esse tour, eu peguei a nossa pelo Get Your Guide, lá eles tinham várias opções, e aí tem vários horários diferentes também, mas geralmente é um tour que demora praticamente o dia todo, principalmente agora no inverno, né, que o dia é mais curto, então a gente saiu de lá 9h45, tá chegando aqui quase meio-dia para poder começar o tour. E aí você consegue fazer esse tour em vários idiomas diferentes, mas aí a oferta é menor para outros idiomas. Então se você quiser fazer, por exemplo, espanhol ou português, tem que ser com muita antecedência, porque esses tours têm com uma frequência muito menor. A maior frequência é de tour em inglês, polonês ou francês, e como a gente conseguiu o nosso ontem de última hora, só tinha em francês, então a gente vai fazer o tour agora em francês. E aqui dá pra ver quanto de fila tem pra entrar só na primeira parte. Então, se você puder, pega o primeiro tour do dia o mais cedo possível pra você fazer as coisas com mais calma. Começamos então a nossa visita. Primeiro a gente passa por um raio-x estilo aqueles de aeroporto e recebemos um fone de ouvido para poder escutar melhor a nossa guia. Assim, até as pessoas que ficam atrás do tour conseguem ouvir direitinho. Na primeira parte, a gente passa por um túnel que fala diversos nomes. São nomes justamente de pessoas que morreram nesses campos de concentração. Se um dia a vida dessas pessoas tentou ser silenciada, aqui a gente escuta o nome de cada uma delas em alto e bom tom. E realmente a energia ao entrar nesse lugar, ela é diferente, ela é pesada, ela é triste. O tour acontece tanto na parte externa do campo, mas também em alguns prédios internamente. Tem algumas pequenas placas com explicações, mas a gente passa bem rápido por elas e a guia já vai explicando tudo pra gente, então não tem tanta necessidade da gente ficar lendo. O trabalho liberta. É essa frase que a gente passa quando a gente de fato entra no campo de concentração de Auschwitz. A ideia aqui era passar a mensagem de que se você trabalhasse muito, você ia sair daqui mais forte. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Na primeira sala, a gente entende um pouco mais de por que Auschwitz foi escolhida para ter o maior campo de concentração que já existiu. Por que a Polônia? Na verdade, a maioria dos judeus já moravam da Polônia, então foi uma questão prática construir o campo por lá. Mas não eram apenas os judeus que iam para Auschwitz. As outras minorias e judeus de outras partes da Europa eram enviados para lá através de trens. As pessoas viajavam em pé, completamente imprensadas, sem água ou comida, então a maioria já morria no caminho. Quando chegavam no campo, havia uma seleção. Os homens aptos eram enviados para os campos de concentração para trabalhar à força e as mulheres e crianças eram diretamente enviadas para os campos de extermínio. Talvez uma das partes mais impactantes, a gente vê alguns dos milhares de pertences das pessoas que nunca voltaram para suas casas. Sapatos, malas, panelas, tudo que você pode imaginar. Tem algumas partes que a gente não pode tirar foto nem filmar. Uma delas a gente consegue ver cabelos,
que eram retirados das pessoas para serem enviados e serem vendidos na Alemanha. Quantas vidas? Quantas esperanças? Quantos sonhos? A gente consegue ver também alguns exemplos dos lugares que os judeus e tantas outras minorias ficavam. O próximo prédio que a gente entra era conhecido como a sentença de morte, porque quem entrava lá jamais saía. Eles eram diretamente executados nessa parede, que fica logo ao lado. Vale lembrar que não só os judeus foram vítimas do regime nazista. Muitas outras minorias, como as testemunhas de Jeová, pessoas pretas, pessoas da comunidade LGBTQIA+, pessoas com deficiência e muitas outras minorias também foram perseguidas. No final dessa primeira parte da visita, tem uma pequena livraria com alguns livros, inclusive em português, contando um pouco da história do local. Partimos então para a segunda parte, Birkenau. Pegamos o ônibus do tour novamente e uns 20 minutinhos depois a gente já chega. Esse é propriamente o campo de extermínio. E se as condições já eram desumanas no campo de concentração, aqui então... Antes esse lugar era uma base militar polonesa, mas depois foi convertido em campo. As estruturas aqui lembram muito estábulos e são feitas de madeira, ou seja, não tem nenhum tipo de isolação térmica. E nenhuma imagem ou filmagem transmite a grandiosidade desse lugar. A gente perde de vista de tão grande que ele é. Aqui a gente vê o exemplo de um dos vagões de trens que levavam as pessoas para lá. Estima-se que cerca de 1,5 milhões de pessoas foram mortas aqui, seja pela câmara de gás, pela fome ou por inúmeras doenças. É possível ver também as ruínas dos antigos crematórios, já que a maioria foi destruída pelos nazistas para esconder o que era feito aqui. É revoltante, inacreditável e, acima de tudo, triste. É uma visita que definitivamente eu não recomendo para todo mundo, mas que é importante de existir e de ser lembrada. A Polônia não está tentando apagar o que aconteceu aqui e muito menos desrespeitar, mas isso depende também de quem visita. Esse aqui não é um lugar para você ficar tirando fotos sorrindo, brincar, zombar. Isso aqui é um lugar de luto e muito respeito. Por aqui eu fico pensando também como que a gente lida com capítulos também tristes e vergonhosos da nossa própria história. Será que a gente está tentando esquecer? Pintar o pelourinho de cores vibrantes ou manter alguns nomes em ruas ou avenidas não ajuda muita coisa. Terminamos agora a visita, mas eu não vou conseguir falar mais sobre ela agora, porque o tour já tá indo. Achei que pegar o ônibus de volta para Cracóvia. Mas aí Mari do Futuro vai explicar direitinho como é que foi, o que vocês precisam saber, para vocês virem pra cá preparados. E é muita coisa para pensar e refletir, enfim. Essa é daquelas visitas que a gente faz e nunca mais esquece. E apesar de já ter quase 2 meses que eu visitei, eu continuo pensando nela. Então, se você, assim como eu, também tem interesse pelo assunto, eu recomendo a visita. Mas eu não acho que é uma visita que você tem que fazer só porque você está indo para a Polônia e a maioria das pessoas faz. Você tem que pensar em refletir, porque realmente é muito pesado. Mas que ao mesmo tempo eu entendo a importância da gente continuar falando sobre isso, a discutir esse tema, a pensar nessas coisas, para que elas nunca mais aconteçam. E que a gente perceba os sinais de que talvez isso não esteja tão distante da nossa realidade quanto a gente imagina.